Um grande pastorzinho Tim, dos jovens, assembleano, tão forte, de paulada daqui, de paulada de lá, aquele que chamou os youtubers de bobos. Inclusive, eu tive uma represália do YouTube, eu não sei de quem, referente a um vídeo que ele comentava com relação ao batismo no, eu vou dizer tanque não, mas é no rio, né? O batismo nas águas. Porque ele dizia que a pessoa não poderia ter o dom de língua sem antes ser batizada. Olha só a loucura. E muito menos se ela estava recusando o batismo nas águas, jamais ela poderia ter o batismo do Espírito Santo, que já é bem que errado isso, entre aspas, ou o dom de línguas estranhas. Eu comentei no outro canal, deu problema. Sobre ele ser fã da IPDA, é verdade. No Instagram dele eu acompanho ele colocou os stories, nos stories. Perguntaram para ele qual eram as igrejas, além da Assembleia, que ele admirava. Ele colocou Igreja Deus e Amor, Congregação Cristã, acho que era essa, ou eram essas, e mais uma outra. Não, ele colocou Igreja Deus e Amor, Brasil para Cristo, tá? Então ele gostava. Então por isso que eu digo que ele é fã da IPDA. E agora, só que se ele tivesse na IPDA, agora talvez sim, mas fosse na época do missionário ele ia ser punido. Porque não podia fazer cirurgia estética, não foi para correção médica, segundo informações, foi sim para estética. Então o camarada ele faz a cirurgia no nariz, simplesmente para ficar mais bonitão, e depois começa a dar lá pregações contra a vaidade, pregações contra exatamente determinadas ações de cristãos que parecem soberbas, vaidosas, que parecem de pessoas que não estão preocupadas com a palavra. Que hipocrisia é essa? Quer dizer, colhe um mosquito, aliás, colhe um mosquito e engole um camelo. Farisaísmo. Porque uma coisa é você fazer uma correção no nariz por conta de uma recomendação médica, você não consegue respirar direito, então tem que fazer alguma coisa aqui, ou tem uma adenoide, acho que é adenoide o nome, tem uma doença, como assim no seu corpo. Uma outra é para fazer por vaidade, né, para ficar mais bonito, ficar mais sexy, o pregador sexy, sendo que ele é casado e tem filho, né? Não sei para que quer ficar bonitão aí. Para a esposa, será que a esposa pede isso? Curioso essa gente do mundo gospel das celebridades, que eles gostam realmente de aparecer. E o detalhe, né? Ele fez a cirurgia com dinheiro do povo, porque ele recebe dízimo, porque quem paga o salário dele são os dizimistas, então ganhando o dízimo do povo para ficar mais bonito. Imagina o apóstolo Paulo, ele ganhando dinheiro do povo, porque ele não ganhava, ia trabalhar, né? Trabalhava como confeccionador de tendas e vivia de aluguel, mas esse Eliseu hipócrita não faz isso, seu hipócrita. Vai te converter direito, abandona essa carreira de agenda gospel e de facilidade de dinheiro e vai trabalhar no mundo secular, porque é isso que manda o evangelho. Depois você vem dizer que é o teólogo, o teologão todo. Então, se a pessoa estuda teologia, ela entende isso que eu estou falando. Então imagina o apóstolo Paulo, ele pegando em ramos, dá um dinheiro aí para mim, porque eu tenho que fazer uma cirurgia aqui no meu nariz. Não é para me comer o dinheiro não é para pagar passagem minha, é para me fazer uma cirurgia no nariz que eu tenho que pregar para ficar mais bonitão, né? Eu tenho que pregar ali para o povo de Roma, ficar mais bonito, para ficar mais atraente, para que ele venha me seduzir, inclusive para fazer sodomia comigo. Imagina Paulo falando isso. É uma coisa terrível, né? E depois esse sujeito fica pregando, porque o homem tem que ser homem, o homem tem que ser macho. Para mim ele está sendo um machucado. Não é macho, é machucado. Ele está sendo metrosexual. Cristão não pode ser metrosexual. O que é metrosexual? O homem que cuida de si, que é vaidoso por demais. E, inclusive cito o exemplo do Cristiano Ronaldo, jogador de Portugal, que
faz várias cirurgias plásticas e tira todo o cabelo do corpo, faz depilação e usa os produtos para a pele, para o corpo e tal, aquela coisa toda. Ainda se usar um produto para cuidar da pele do corpo, eu não vejo problema. Agora, simplesmente, o nariz está meio assim, eu não estou gostando, estou feio, eu sou narigudo, eu vou fazer. Você está sendo contra a natureza de Deus. Se Deus te fez assim, para que você vai mudar? A não ser que você tem problema de ficar fanho, o seu nariz, por conta dele não ser muito aberto, por exemplo, você fica sem ar, aí tudo bem. É uma questão de vida ou morte. Agora, para ficar com o narizinho bonitinho, eu poderia fazer, que inclusive quando eu era criança era muito indicado por conta disso. A minha orelha era cabana, sempre foi cabana desde criança. Podia fazer uma cirurgia para ficar a orelhinha assim bem bonitinha, né? Fica assim mesmo, eu não tenho dinheiro, mas se tivesse, jamais ia gastar dinheiro para fazer cirurgia em orelha, em cabeça, em nariz. Cirurgia em cabeça não tem, né? Em fazer, porque se Deus quis que a gente nasceu assim, assim vai até o fim. Estamos sendo contra a própria natureza de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, eles deixam a natureza de Deus, naquela passagem aos Romanos. Engraçado que muitos interpretam só a questão da sodomia, mas ali também tem a questão natural. Deixaram a natureza, como é que diz o versículo? Pena que eu não consigo pegar a Bíblia para ver como diz o versículo. Porque isso realmente é lamentável. Amora, pode fazer um favor para mim? Pegue a Bíblia para mim só um pouquinho ali, porque eu estou aqui carregando. Só para me ler o texto, para encerrar essa live reflexão sobre a vaidade do sujeito, né? Qual é a... Eu vejo. Obrigado. Bom, só segura para fazer um favor para ver aqui. Aos Romanos aqui. Vamos ler o que diz lá em Aos Romanos, vamos? Vamos ver o que diz lá. Que eles pregam. Eles pregam alguma verdade, mas é só para ganhar dinheiro. São os pregadores de doutrina que só pregam doutrina para ganhar dinheiro. E eles nunca cumprem a doutrina. É aqui no capítulo 1 mesmo. Deixa eu ver se é. É aqui. A ira de Deus contra a humanidade. Capítulo 1 de Aos Romanos. Vamos ver. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque têm conhecido a Deus, não glorificam como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos foram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizem ser sábios, tornam-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a impureza sexual, os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo. Trocar a verdade de Deus pela mentira e adorar e servir as coisas e seres criados, que eles querem ser cultuados, a egolatria, o culto do eu, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Tá? Aqui fala sobre as relações naturais, né? Mas o texto dá a entender claramente, porque não fala só de questão sexual, da natureza divina de Deus, daquilo que Deus criou, eles mudaram, escolhendo a mentira, e da questão da não aceitação. Assim sendo, esses se tornam iguais, porque você nasceu perfeito, com olhos, com nariz, tudo perfeito. Para que mudança? Para que ficar mais bonitinho? Para que chamar a atenção de quem? Você não está casado? Ou quer ficar mais bonitinho para as outras mulheres?
É brincadeira, né? Eu não digo cirurgia, por exemplo, a gente também não pode ser, não é hipócrita, é ignorante. Um casal de gêmeos nascem com a cabeça pegada uma na outra, que são chamados gêmeos siameses. É óbvio que deve fazer uma cirurgia para separar aquilo, porque não é o comum, não é o natural. Não entendam que o natural de Deus é como você nasce. Se você nasce perfeito. Agora, se você não nasce perfeito, tem que fazer cirurgia. Por exemplo, eu tinha um primo que ele nasceu com um problema aqui no lábio, né? Lábio leporino, acho que esse é o nome que fala. Que tinha um buraco aqui, ó, no nariz até aqui. A minha avó falou que na família dela, eu acho que era até por longe, né? Um primo longe dela nasceu com isso, um baita de um racho assim, lá por dentro e tudo, e acabou morrendo, porque na época não tinha o que nós temos hoje. Estamos falando lá de década de 1900. Agora, meu primo, ele nasceu com esse buraco. O que fizeram com ele? Fizeram uma cirurgia. Ficou tranquilo. Até hoje ele tem a cicatriz daquela cirurgia, mas se não tivesse feito aquela cirurgia, era um buraco que via até o dente lá, até o dente aqui, a boca, né? Isso tudo aqui. Foi necessário fazer cirurgia. Porque a questão não é só de estética, mas sim de saúde. Porque aquele buraco é um perigo. E se ele quisesse fazer uma reparação ali, porque fica aquela cirurgia também e pode dar problema, até não vejo problema. Agora, simplesmente está tudo perfeito e a pessoa quer mudar, é complicado, né? E eu estou falando de pastor, de pessoa que conhece a verdade. A pessoa que não conhece a verdade, que faz lá 500, 400 plásticas, o problema dela. Daí tem que cuidar, porque senão vai dar uma de Andressa Urach e é capaz de morrer, né? Era viciada em plástica, viciada em estética. Ou vai fazer que nem o maluco do como é que era o apelido dele? O Ken Humano, né? O Ken Humano era um homem normal, fez várias cirurgias para virar Ken Humano, e depois para virar não sei quem, a Barbie. Agora parece que está de Barbie, agora que está de mulher. Não vou te exagerar, uma coisa assim contrária à própria palavra. Ok, meus caros? E esses pastorzão aí que são os bambambãs de doutrina pregando e despregando. Pregam contra a vaidade, pregam contra isso, e eles mesmos são egocêntricos, eles cultuam a si próprios, eles são isso, são aquilo. Abraço.